Recentemente fui abastecer meu carro. Como de costume, coloquei o valor habitual, mas o marcador não indicava a quantidade correspondente ao montante pago. Diante disso, solicitei o teste de aferição, a prova na proveta e a verificação dos lacres das bombas. Testes estes que confirmaram a irregularidade. Mas não estamos diante de um episódio isolado, e sim de um esquema recorrente no Brasil, que consegue burlar fiscalizações e até mesmo medidas e interdições judiciais. Restando a seguinte dúvida: o que nós, consumidores, podemos fazer em nossa defesa? A polícia investiga a possível atuação do PCC de postos de combustíveis. Esses postos são usados para lavar dinheiro do tráfico. Além da gasolina adulterada, você pode ser enganado na bomba, ter seu cartão clonado no pagamento e ser cobrado por serviços que sequer solicitou. Mas, do outro lado, o governo parece não fazer nada. De forma que não é incomum políticos de cidades pequenas serem donos de quase todos os postos de gasolina na localidade, tornando um momento rotineiro em uma possível dor de cabeça. Ademais, segundo o que se extrai do site do gov.br, a ANP realizou mais de 17 mil ações de fiscalizações em 2024, resultando em 4,6 mil autuações, evidenciando um crescimento de 23% para 27% sobre o percentual de operações realizadas que resultaram em autuações para o período de 2023/2024. Mas as condutas criminosas evoluíram tanto que se tornaram quase imperceptíveis, sendo comuns casos em que bombas adulteradas entreguem prejuízos que podem chegar a até 15%. Ou seja, se você colocar 30 litros no seu carro, pode receber apenas 25, acarretando um locupletamento ilícito astronômico para os postos e considerado volume diário. Porém, infelizmente, muitos passam despercebidos e alguns poucos são descobertos, como no caso de um posto não identificado na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Pinhais, o qual, segundo o site do G1, estava entregando 260 ml de gasolina por litro abastecido. E casos como esses só são possíveis porque muitos postos burlam as fiscalizações, com adaptações nas bombas que identificam as fiscalizações e reconfiguram o aparelho para funcionar normalmente. Mas, não se engane, pois muitos postos que entregam o volume correto adicionam uma mistura de solventes, água ou substâncias proibidas, como o metanol, à gasolina, resultando em entupimentos de bicos injetores, corrosão interna e aumento do consumo. E, se não bastasse, segundo a Federação Brasileira de Bancos, as fraudes em postos de combustíveis representam 8% de todas as ocorrências de clonagem de cartões no país. Mas, como no inferno, sempre existe um andar abaixo, ainda existe o golpe de serviços não solicitados, de forma que muitos de nós já fomos praticamente constrangidos a comprar fluidos ou aceitar serviços como alinhamento, troca de óleo e etc. Isso por si só é irritante, mas em alguns casos vão além, pois os frentistas identificam vítimas mais fáceis, como mulheres e idosos, alegando defeitos nos carros, às vezes até jogando óleo debaixo para simular vazamentos, como o caso do posto Ipiranga de Guarulhos, que cobrou R$8 mil por uma simples troca de óleo para a dona Noêmia, a senhora que foi apenas abastecer e foi convencida pelos funcionários a realizar a troca de óleo e em seguida pressionada a pagar o valor exorbitante. Além dela, outras vítimas foram enganadas, como Andréia, que foi cobrada em R$ 4.750 por serviços em seu Ford Ka. Ela estava com uma amiga e um bebê recém-nascido no carro e se distraiu. Pasme, cobraram até por limpeza de bico e ejetor, serviço para o qual o local ainda, além de não autorizado, não possui ferramentas. Outra vítima também foi o Sr. Wilson, que foi calibrar o pneu de seu Honda Fit, momento em que simularam um vazamento de óleo e o convenceram a fazer serviços que totalizaram R$ 6.706 por 9 litros de óleo de câmbio, quantidade que não cabe no seu carro. E, como se não bastasse, se você não caísse nesses golpes, foi constatado que as bombas deste posto Ipiranga em Guarulhos forneciam entre 1,4 e 1,6 litros a menos a cada 20 litros abastecido. Ou seja, o estabelecimento se esforça em ser desonesto. Bem, infelizmente, esses golpes
escancaram uma cultura de muitos no Brasil, que infelizmente enfrenta corrupção sistêmica em meio a uma sociedade cleptocrática, onde o famoso jeitinho brasileiro é tirar vantagem do próximo, fazendo com que pessoas honestas sejam lesadas e minando a confiança das pessoas em serviços essenciais, que nem mesmo com denúncias repetitivas parecem abandonar as fraudes. Nos últimos anos, novas legislações, fiscalizações intensificadas e multas vultosas surgiram para mudar esse jogo, mas parece que não é o suficiente para proteger quem só quer abastecer sem correr o risco de cair em uma armadilha. Pois, mesmo com a existência da Lei 15.082/2024, que aumenta as multas aplicadas para até 500 milhões e prevê a revogação de autorização de distribuidores em caso de reincidência, não está sendo suficiente para impedir novas fraudes. Ademais, entre as medidas mais recentes está a suspensão de venda de biodiesel entre distribuidores, de forma que essa ação visou as fraudes de bionotas, que nada mais é do que um esquema onde distribuidoras desonestas compram apenas notas fiscais falsas de biodiesel sem adquirir o produto real, vendendo o diesel com pouco ou nenhum biodiesel, conseguindo assim preços mais baixos que distribuidores honestos. Por outro lado, para evitar injustiças, o Instituto Combustível Legal propôs ao ANP a proposta da tipificação do dolo, ou seja, quando há a intenção de cometer o crime, visando garantir que apenas empresas mal intencionadas recebam as punições mais severas, enquanto irregularidades técnicas possam ser corrigidas sem o fechamento imediato dos estabelecimentos, preservando empresas honestas e punindo mais eficientemente as empresas desonestas. Mas, diante de tantas fraudes, fica evidenciado que muitos postos são uma verdadeira rede de organizações criminosas, muitos deles sendo usados até mesmo para lavagem de dinheiro. Mas diante de tantos riscos, o que você, consumidor comum, pode fazer para se defender de forma efetiva? Sempre que possível, verifique se as bombas possuem o lacre do Inmetro intacto e dentro da validade, o que indica que o equipamento passou por verificação recente, reduzindo as chances de fraude no abastecimento. Além do mais, crie o hábito de abastecer sempre a mesma quantia e no mesmo posto, pois assim será fácil de perceber qualquer alteração suspeita. E sempre procure um posto com bandeira conhecida. Já no que tange a pagamento, opte por usar o pagamento por aproximação, que oferece uma camada extra de segurança, dificultando a clonagem dos seus dados e senha do cartão. A título de exemplo, eu mesmo uso o cartão da Nubank e disponibilizo apenas o limite que eu vou abastecer. Porém, caso você não faça isso, peça para conferir o valor na maquininha e solicite a sua via de comprovante para verificação posterior, pois muitos frentistas colocam um valor diferente do abastecido na máquina. Título de exemplo, você pede para abastecer R$100 e o frentista coloca 160 na maquininha. Então, conferir o valor e ter a nota é sempre importante. Por fim, saiba que todo cliente tem direito de solicitar os testes de qualidade e volume no próprio posto, e este é obrigado por lei a fornecê-lo na presença do cliente. E quando houver suspeita concreta de fraude, a ANP fornece canais de denúncias com opção de denúncia anônima para que você possa preservar a sua segurança. Além disso, foi desenvolvido o aplicativo Fala Consumidor para facilitar as denúncias. Mas, e você? Já passou por alguma situação parecida?